Fala Esquadrão Drible do Lip. Hoje vamos continuar a história de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Não esqueça do triplo C. Curta, comente e compartilhe. Também conto com a sua inscrição para chegarmos na meta de 10 mil inscritos. Bora pro vídeo. O ano de 1919 foi especial na história do Esporte Clube Internacional. O Clube Colorado, que já vinha se consolidando como uma das principais forças do futebol porto-alegrense, vivia um período de crescimento tanto dentro quanto fora de campo. Naquele ano, o Inter já contava com um quadro social cada vez mais numeroso e diverso, mantendo sua tradição de ser um clube aberto a todos, sem distinções de origem ou nacionalidade, uma característica que o diferenciava de outros rivais da época. Dentro das quatro linhas, o Internacional manteve a rivalidade acirrada com Grêmio e Futebol, protagonizando clássicos que agitavam a capital gaúcha. Os jogos eram disputados no campo da Rua da Margem, palco de grandes embates e também do entusiasmo da torcida colorada, que começava a se organizar de forma mais intensa. Em termos de competições, 1919 marcou a preparação do Inter para os primeiros campeonatos gaúchos organizados pela Federação Rio-Grandense de Desportos, que seriam disputados em breve. O clube buscava não apenas vitórias, mas também consolidar sua identidade e sua presença no cenário estadual. Mais do que resultados esportivos, 1919 representou para o Internacional um período de afirmação. O Colorado mostrava que estava pronto para deixar de ser apenas uma promessa e se tornar um gigante do futebol gaúcho. O ano de 1920 trouxe novas emoções para o Esporte Clube Internacional. O clube seguia crescendo e já se afirmava como um dos principais representantes do futebol porto-alegrense. A cada temporada, sua torcida se tornava mais apaixonada e presente, reforçando a identidade popular do Colorado. Dentro de campo, os jogos contra o Grêmio e o Futebol continuavam sendo os maiores desafios. Eram partidas que iam muito além do resultado, simbolizavam disputas de prestígio e a busca por afirmação no cenário esportivo da capital. O Internacional mostrava competitividade, com equipes aguerridas e uma mentalidade vencedora que já se fazia notar. 1920 também foi um ano de preparação para uma nova fase do futebol gaúcho. A organização de competições oficiais começava a ganhar força, e o Internacional se colocava como protagonista nesse processo. O clube investia em sua estrutura, fortalecia sua base de jogadores e ampliava seu quadro de sócios, consolidando-se como uma verdadeira potência popular. Mais do que vitórias ou troféus, 1920 foi um ano de amadurecimento. O Internacional se posicionava firme para, em breve, transformar toda essa paixão em títulos e conquistas que marcariam sua trajetória no futebol do Rio Grande do Sul. Em 1921, o Esporte Clube Internacional vivia um momento de consolidação. O clube, fundado pouco mais de uma década antes, já havia se tornado símbolo de inclusão no futebol gaúcho, atraindo jogadores e torcedores de diferentes origens sociais e culturais. Naquele ano, os clássicos de Porto Alegre continuavam a ser o grande destaque. O Inter mantinha sua tradição de enfrentar rivais históricos como o Grêmio e o Futebol, em partidas que arrastavam multidões para o campo da Rua da Margem. Esses jogos eram verdadeiros eventos da cidade, com torcedores apaixonados acompanhando cada lance. O Internacional seguia buscando estruturação e melhorias. Havia uma clara preocupação em fortalecer sua organização esportiva, pois o futebol gaúcho já caminhava para a criação de competições oficiais mais consistentes, e o Colorado queria estar preparado para ser protagonista. Em campo, a equipe apresentava espírito guerreiro e consolidava uma identidade que unia a raça, dedicação e o apoio crescente de sua torcida. O clube se mostrava cada vez mais confiante de que em breve transformaria todo esse esforço em conquistas maiores. Assim, 1921 foi mais um capítulo de crescimento e preparação, confirmando que o Internacional estava no caminho para se tornar um dos gigantes do Rio Grande do Sul. O ano de 1922 marcou mais um passo importante na trajetória do Esporte Clube Internacional. Com apenas 13 anos de existência, o Colorado já se firmava como um dos clubes mais populares de Porto Alegre, carregando consigo a bandeira da inclusão e da paixão de sua torcida. Naquele período, o futebol do Rio Grande do Sul ganhava cada vez mais organização, e os clubes começavam a se preparar para competições oficiais que dariam maior prestígio e visibilidade. O Internacional acompanhava esse movimento,
estruturando-se dentro e fora de campo. O quadro social crescia, e a torcida, cada vez mais numerosa, fazia da Rua da Margem um ponto de encontro de emoção e entusiasmo. Os clássicos contra o Grêmio e o futebol seguiram sendo os grandes atrativos de 1922. Cada jogo era disputado com intensidade, e o Internacional mostrava a garra que viria a se tornar sua marca registrada. Ainda que os títulos oficiais ainda não estivessem em disputa plena, a sensação era de que o Colorado estava se preparando para voos mais altos. Assim, 1922 foi um ano de fortalecimento da identidade colorada, um clube vibrante, competitivo e enraizado no coração do povo, pronto para escrever capítulos ainda mais grandiosos no futebol gaúcho. O ano de 1923 foi de grandes expectativas para o Esporte Clube Internacional. O futebol gaúcho já vivia um processo de organização mais sólida, e os clubes se preparavam para competições que começavam a ganhar contornos oficiais. Nesse cenário, o Colorado buscava afirmar de vez seu protagonismo. O Internacional continuava atraindo torcedores de diferentes camadas sociais, mantendo a tradição de ser um clube popular e inclusivo. A Rua da Margem seguia como palco dos grandes confrontos, e a cada jogo o entusiasmo da torcida aumentava, criando uma atmosfera que já diferenciava o Colorado de seus rivais. Dentro de campo, os clássicos contra o Grêmio e o futebol eram, mais uma vez, os grandes destaques do ano. Essas partidas movimentavam Porto Alegre e ajudavam a fortalecer a rivalidade que se tornaria uma das mais intensas do futebol brasileiro. O Internacional demonstrava raça, disciplina e um espírito competitivo que crescia a cada temporada. Ainda sem títulos oficiais de grande expressão, 1923 foi um ano de preparação e amadurecimento. O Colorado mostrava que não estava apenas acompanhando a evolução do futebol no Rio Grande do Sul, mas se posicionando para ser protagonista dos torneios que viriam. Assim, 1923 reforçou a imagem de um clube vibrante, popular e em ascensão, cada vez mais próximo de escrever páginas históricas no cenário estadual. Em 1924, o Esporte Clube Internacional já era uma realidade consolidada no futebol de Porto Alegre. Com 15 anos de história, o clube continuava fiel à sua essência popular, sendo o time que reunia pessoas de diferentes origens e que se orgulhava de sua abertura e diversidade. Naquele ano, o futebol gaúcho avançava em termos de organização. As competições entre os clubes da capital e do interior ganhavam cada vez mais força, e o Internacional se preparava para assumir um papel central nesse novo cenário. O Colorado fortalecia sua estrutura, atraía novos sócios e ampliava a paixão de sua torcida, que já se mostrava vibrante e numerosa. Dentro de campo, os clássicos contra o Grêmio e contra o futebol seguiam como os momentos mais aguardados da temporada. Cada confronto era carregado de rivalidade, simbolizando mais do que um simples jogo, e representava a luta pelo prestígio e pela afirmação no futebol estadual. O Inter mostrava uma equipe competitiva e determinada, e mesmo que os grandes títulos ainda não tivessem chegado, ficava claro que o Colorado estava no caminho certo. O clube já se destacava como uma das forças que moldariam o futuro do esporte no Rio Grande do Sul. Assim, 1924 foi mais um capítulo de crescimento e fortalecimento, reafirmando que o Internacional estava pronto para transformar sua paixão em conquistas históricas. O ano de 1925 marcou mais um capítulo importante na trajetória do Esporte Clube Internacional. O clube já era reconhecido como um dos grandes de Porto Alegre, carregando consigo o espírito de inclusão e a força de sua torcida popular. Naquele período, o futebol gaúcho dava passos firmes em direção à profissionalização e à criação de torneios mais organizados. O Internacional acompanhava esse movimento com atenção, buscando se estruturar para ser protagonista. O Colorado ampliava seu quadro de sócios e reforçava sua identidade como um clube do povo, capaz de unir diferentes camadas sociais em torno da mesma paixão. Nos gramados, os confrontos contra Grêmio e futebol continuavam sendo os pontos altos da temporada. Os clássicos eram batalhas cheias de emoção, e o Internacional mostrava em campo sua característica principal, na raça. Mesmo diante de dificuldades, a equipe colorada lutava até o fim, conquistando respeito e fortalecendo ainda mais sua rivalidade histórica. Embora os grandes títulos ainda estivessem por vir, 1925 foi um ano de amadurecimento e consolidação. O Internacional provava que não era apenas participante, mas sim uma potência em ascensão, pronta para deixar sua marca definitiva no futebol do Rio Grande do Sul. O ano de 1926 foi marcado por mudanças importantes no futebol do Rio Grande do Sul, e o Esporte Clube Internacional acompanhou esse movimento de perto. O esporte se tornava cada vez mais popular, com competições mais organizadas e rivalidades cada vez mais intensas.
O Internacional, já consolidado como um clube de massa, seguia reunindo torcedores de diferentes origens. Esse espírito inclusivo, que estava em seu DNA desde a fundação, tornava o Colorado único no cenário porto-alegrense. A Rua da Margem continuava sendo o palco das grandes emoções, com jogos que arrastavam multidões apaixonadas. Dentro de campo, os clássicos contra o Grêmio seguiam sendo o ponto alto da temporada, carregados de tensão e prestígio. Mas 1926 trouxe também novidades, na fusão de ligas regionais e a busca por maior unificação do futebol gaúcho. Nesse processo, o Internacional manteve firme sua presença, mostrando que estava preparado para ser um protagonista no futuro das competições estaduais. Mais uma vez, o Colorado não conquistou grandes títulos, mas fortaleceu sua identidade de luta, garra e paixão. O clube se firmava cada vez mais como um gigante em ascensão, pronto para transformar sua força popular em conquistas históricas nos anos seguintes. Em 1927, o Sport Clube Internacional seguiu sua trajetória de crescimento e afirmação no futebol gaúcho. O clube já era amplamente reconhecido como uma das principais forças de Porto Alegre, sustentado pela paixão de sua torcida e pelo espírito inclusivo que sempre esteve em sua essência. Naquele ano, o futebol do Rio Grande do Sul vivia um momento de transformações, com competições mais organizadas e o fortalecimento das rivalidades históricas. O Internacional acompanhava esse cenário de perto, buscando se estruturar cada vez mais para ser protagonista nas disputas estaduais que começavam a ganhar maior relevância. Os clássicos contra o Grêmio continuavam sendo os grandes destaques da temporada. Eram jogos que iam além das quatro linhas, carregando orgulho, tradição e a luta por supremacia na capital. A torcida colorada, cada vez mais vibrante, transformava cada confronto em uma verdadeira festa, reforçando a ligação entre o clube e o povo. Embora os títulos ainda não tivessem chegado em grande número, 1927 foi um ano de amadurecimento competitivo. O Internacional mostrava consistência, raça e um espírito coletivo que deixava claro, o Colorado estava pronto para se consolidar como uma potência incontornável do futebol gaúcho. O ano de 1928 trouxe novos desafios e conquistas para o Sport Clube Internacional. O clube já acumulava quase 2 décadas de história e, nesse período, havia se tornado uma referência no futebol de Porto Alegre, reconhecido pela sua essência popular e pela paixão incansável de sua torcida. O futebol gaúcho vivia um momento de consolidação. As ligas da capital ganhavam maior organização, e os clubes buscavam se firmar como protagonistas em competições que começavam a atrair cada vez mais atenção. O Internacional, atento a esse movimento, investia em sua estrutura e fortalecia seu elenco, preparando-se para os grandes torneios que estavam por vir. Em campo, os clássicos contra o Grêmio continuavam sendo os pontos altos do calendário. Cada jogo carregava enorme simbolismo e mobilizava a cidade, reforçando a rivalidade que se tornava uma das mais intensas do Brasil. A garra colorada, somada à energia de sua torcida, fazia do Internacional um adversário temido e respeitado. Embora ainda buscasse títulos expressivos, 1928 mostrou um clube maduro, competitivo e cada vez mais próximo de transformar sua tradição e sua popularidade em conquistas. O Internacional deixava claro que estava pronto para assumir papel central no futebol gaúcho e escrever páginas memoráveis em sua história.